Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era tão profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tiver ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Meus amados, esta é, sem sombra de dúvida, uma das parábolas mais conhecidas das Sagradas Escrituras, a parábola do semeador. Praticamente a conhecemos de cor. É uma parábola muito plástica, é fácil de imaginar, inclusive, a cena do semeador distribuindo as sementes, e chama-nos a atenção, num primeiro momento, a forma indistinta como o semeador lança sementes, porque quem já trabalhou com agricultura ou tem uma horta no quintal de casa sabe que não é só jogar a semente, tem que se preparar a terra e, enfim, para não desperdiçar a semente. Mas aqui, como nosso Senhor mesmo explica na parte final da parábola, a semente é a palavra de Deus e esta é dirigida a todos indistintamente, para que no dia do juízo ninguém jogue na cara de Jesus: eu não sabia, ninguém me disse. A palavra é dirigida a todos. Agora, a forma como ela é acolhida, essa depende de cada um. A qualidade da semente é perfeita porque a palavra que desce do céu é a palavra que é o próprio Senhor que nos é dirigida. O que muda é a qualidade do solo, que é o nosso coração. E nosso Senhor elenca
4 tipos de solo, 4 tipos de forma de receber a palavra. A primeira forma, na primeira forma, Nosso Senhor faz referência a um coração endurecido, onde a palavra não é como se lançasse no asfalto ou aqui nesse piso. Não brota porque sequer é acolhida. Estão representados aqui todos aqueles que, porventura, não nos vemos necessitados de Deus. Talvez não admitamos assim de forma tão explícita, mas às vezes até gente que vai na missa todo domingo, mas que na sua vida prática Deus não tem espaço. Quando chega o momento de uma tomada de decisão, algo mais sério a ser decidido, o fator Deus não costuma fazer parte. Ou seja, Deus não tem um influxo direto na sua vida, na sua forma de agir. Só às vezes na sua forma de rezar. É um coração endurecido. A palavra de Deus ali não cria raiz, e não criando raiz não brota, e não brotando não dá fruto. Nosso Senhor segue e fala de um coração superficial, o terreno pedregoso, como Nosso Senhor mesmo diz, é aquela pessoa que é de momento. Aqui encontramos, eu acredito que no segundo e no terceiro exemplos de Nosso Senhor, encontramos a maior parte dos cristãos. Uma pessoa de momento, não se espere que tenha futuro espiritual de santidade. Porque a pessoa de momento é aquela pessoa que não tem objetivo de vida. Parece uma mariposa, não sei se já viram uma mariposa, brilhou uma lâmpada mais forte aqui, ela voa para lá, brilhou outra mais forte aqui, ela voa para lá. É aquela pessoa que é mais rodada que roleta, que não consegue se fixar em relacionamento nenhum, porque, enfim, não leva a sério sequer as relações humanas, quanto mais a relação com Deus. É aquela pessoa que a cada ano muda de curso na faculdade, porque não sabe o que quer da vida. Começa um curso, não termina. Começa um livro, não termina. Começa um projeto e não termina. Começa a arrumar as coisas, não termina. Essa pessoa também não vai terminar a sua caminhada de santidade, porque é de momento, não tem raiz. É uma pessoa rasa, superficial. É a pessoa que só está interessada na sua rede social, nos seus likes, nas suas curtidas. É aquela coisa ali do momento. Às vezes até se emociona com alguma palavra de Deus, chora, e depois passou um tempo, já nem lembra mais por que chorou. Se sentiu arrependida por uma pregação, por uma palavra de Deus, mas e depois... É aquela pessoa que toda semana pede para se confessar e toda semana confessa os mesmos pecados, porque não se esforça para mudar de vida. Não se esforça. É aquela pessoa que vive a moda Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa pessoa é a semente que cai numa terra que é bem rasinha, ela até brota logo. Não tem raiz, seca, não produz fruto nenhum. Não se espere nada, nenhum fruto de santidade dessa pessoa. É uma pessoa que não tem virtude. E se não tem virtude humana, não tem o material humano necessário, mínimo, para que Deus possa ali edificar um prédio espiritual. Porque não tem fundamento. E Nosso Senhor depois fala de um outro tipo de solo que também, acredito eu, atinge boa parte dos cristãos ditos católicos praticantes, que é o coração que é prisioneiro, sufocado por espinhos. Nosso Senhor fala deste coração dizendo que são aquelas pessoas que estão muito preocupadas com as coisas do mundo, que não aceitam diante da perseguição, da adversidade, desistem logo. A semente começa a crescer, a palavra de Deus é acolhida, a semente começa a crescer até o ponto em que chega a atingir ali os espinhos. E aí quando começam os incômodos, para por ali. É aquele cristão mediano. E mediano é uma palavra bonita para dizer medíocre. Cristão mediano, cristão da média, é o cristão medíocre. É aquele que acha que é bom porque não é ruim.
É aquele cristão de missa dominical, mas que é cristão até ali, porque quando se trata de observar o que a igreja ensina sobre planejamento familiar, não, aqui não. Quando se trata de observar o que a igreja ensina sobre ética sexual, não, aqui não. Quando se trata de observar o que a igreja ensina sobre doutrina social da igreja, não, aqui não, porque eu sou católico, mas não sou radical. É o mesmo que dizer, é um cristão medíocre, que está mediano, só vai até ali. Agora, se tem algum inconveniente, vai me dar algum prejuízo financeiro, vai me deixar mal falado, a família vai começar a me encher o saco, o pai e a mãe não vão compreender, os filhos não vão entender esse meu jeito de ser, eu não quero ser taxado de carola, de radical, então não, vou só até aqui. A palavra começa a brotar, mas não vai produzir fruto, porque é prisioneiro dos espinhos, do politicamente correto, do que os outros vão dizer. É uma pessoa que vive aprisionada, não tem o coração livre. Por fim, Nosso Senhor fala do coração que recebe a palavra e cuja palavra recebida encontra raiz, consegue aprofundar as raízes, crescer e produzir frutos. É a pessoa que dedica tempo para a oração, que é persistente, é a pessoa que tem disposição interior, que tem disciplina. E para isso não pode ser superficial, não pode ser prisioneiro, não pode ter o coração endurecido, por isso são poucos. 1/4 daqueles que recebem a palavra, Nosso Senhor cita 4 exemplos de terrenos, 1/4 recebe a palavra com o coração dócil, e deste 1/4, só 1/3 é plenamente generoso, porque alguns dão 30% de fruto, outros 60%, e 1/3 parte deste 1/4 é que produz 100 por 1. Estes são os santos. São aqueles que o Senhor pediu, eis-me aqui, eu faço. O que vão dizer, pouco me importa. O Senhor me pediu, eu faço, eu aceito, eu quero, Senhor, o que tu queres. Vai me causar incômodo, vai ser espinhoso, vai ser duro, vou sofrer perseguição, pouco me importa. Tu queres, Senhor, eu quero. Permita-nos, Deus nosso Senhor, que sejamos contados entre estes. Por isso, vamos pedir ajuda para a mãe. Ninguém, depois de Jesus nosso Senhor, nesta terra, teve um coração mais dócil à palavra de Deus, além de Nossa Senhora. Não à toa ela produziu o fruto mais excelente e mais doce de todos, o bendito fruto de seu ventre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a mãe nos ensine a termos um coração dócil. Se porventura temos um coração endurecido, que Nossa Senhora amoleça esse nosso coração endurecido. Se o nosso coração ainda é muito superficial, que Nossa Senhora cavoque, remexa as terras mais profundas. E se o nosso coração ainda está rodeado de espinhos que sufocam a palavra de Deus, que Nossa Senhora os arranque de nossa vida. O título de auxiliador é um dos mais bonitos de Nossa Senhora, porque significa a mãe que vem em nosso socorro, que nos estende a mão. Com o olhar e o coração voltado para ela, suplicamos a sua ajuda, e aos que a ela acorrem de coração sincero, não vão ficar desassistidos. Amém.